Com a doutora Andressa Heimscher, endocrinologista, com um assunto hoje polêmico que eu deixei vocês pensando durante o break. Será que o formato do nosso corpo pode dizer alguma coisa sobre a nossa saúde? Tem relação? Diga, doutora Andressa. Tem muita relação, Carol. Jura? Muita relação. Que interessante, né? Por isso que você trouxe as frutinhas? Na verdade, as frutas a gente usou, foi um modo didático, né? Que foi estabelecido, tem mais ou menos uns 10, 15 anos que tem essa comparação. E serve, na verdade, pra gente dizer aonde está distribuída a gordura do corpo, né? Então, o formato do corpo, comparar com maçã, com pera e com banana, é um jeito mais didático e mais bacana pra gente poder entender, né? Aonde que a gordura se acumula mais na região do corpo. Olha que interessante. E sabe por que isso, Carol? Por quê? Porque até então a gente achava que não tinha muita diferença. Se fazia a diferença acumular na coxa ou no bumbum, era igual acumular dentro do abdômen, ou era igual acumular no braço. E hoje a gente sabe que não, que a célula de gordura, dependendo do lugar em que ela está dentro do nosso organismo, ela tem um comportamento especial. E aí é por isso que a gente tem as características das doenças que podem ter mais risco a depender do formato que o corpo da pessoa tem. Entendi. E qual é a região, então, mais perigosa? É o abdominal. Sempre é abdominal. Toda vez que a gente vai falar de gordura acumulada na região abdominal, quem está em casa precisa sempre fazer uma ligação. Gordura na região abdominal é risco de doença cardíaca. Então, isso sempre vai estar correlacionado. Por isso que quando a gente está na consulta, a primeira medida que se faz é a medida da cintura abdominal. Entendi. É ela que diz sobre o risco ou não de doença cardíaca. Mas tem um detalhe, porque a gordura abdominal ela pode ser subcutânea e ela pode ser intraabdominal. Ou seja, embaixo do músculo dentro da barriga. Então, a verdade, o que o formato do corpo vai explicar pra gente? Aonde essa célula de gordura vai estar? Se ela é mais intraabdominal ou mais subcutânea. E qual é mais perigosa? Sempre a intraabdominal. É aquela gordura, eu já expliquei aqui fazer, mas eu queria explicar de novo. É quando você tá de pé, você faz força como se fosse força de número 2, de fazer cocô, e aí você faz a força e sente o músculo. Se você sente a gordura antes de chegar no músculo, ela é a subcutânea. Se você tem um abdômen globoso, sente o músculo e por baixo dele ainda está globoso, provavelmente é gordura visceral. Então a gente consegue diferenciar isso. Fica uma barriga mais durinha. É aquela barriga mais durinha. Geralmente, que ela é saliente, porém durinha. Durinha, que você faz a força e você vê que o músculo está logo ali embaixo da pele. Porque aonde que está a gordura? Embaixo do músculo, dentro do abdômen. E aí, qual corpinho, qual fruta é representada, então, por este... As maçãs. As maçãs. Tá aqui, então quem tá com a barriguinha saliente é maçãzinha. É maçãzinha. Tem alguma maçãzinha aqui no nosso estúdio, doutora Andressa? Tem, a minha maçã favorita. Cadê? Maçã favorita? Evair, é você, querida, a cara dele. Você é maçã. Por causa da barriguinha. Não precisamos nem, mas todo mundo conhece, né? E a gente pega no pé dele, você sabe que ele faz exame direitinho, ele tá bem. Não, tá tudo bem. É a característica do Evair. Graças a Deus tá tudo bem. Mas né, o acúmulo de gordura em formato de maçã, Carol, é um acúmulo de gordura mais masculino. É um acúmulo de gordura que ele é de uma dieta que ela é mais rica em carnes, mais ricas em gorduras mesmo, de fonte de origem animal. Então, se a gente puder botar já o primeiro slide, a gente já começa falando um pouquinho das características de quem tem corpinho de maçã. Olha lá. Né? Seu corpo é maçã? Essa pergunta é boa, né? Então, assim, é a gordura acumulada na parte superior do abdômen, né? Principalmente da cintura para cima. É uma gordura que geralmente ela é intraabdominal e essa gordura ela gera um pouquinho mais de inflamação no organismo. E aí ela causa o quê? A resistência insulínica. Então, quando a gente fala, quem tem resistência insulínica? Geralmente é quem tem o corpo em formato de maçã ou quem acumula mais gordura na região abdominal. Entendi. E aí faz o quê? Aumenta o risco de doenças cardíacas. Então é por isso que o Evair e todos os pacientes que têm o corpo em formato de maçã têm que ficar muito atentos aos seus exames. Olha que interessante. Então é só realmente observar se parece uma maçãzinha nessa região. Então, e adequar a esses detalhes. Daqui a pouquinho você vai dizer o que a gente precisa mudar. Pro formato do corpo também mudar. Exatamente. Vamos pro próximo, então. Olha lá. Seu corpo é pera. Temos pera aqui no estúdio, doutora Andressa? Temos pera, sim. Temos Quem pera. é perinha?
Dona Lígia. Li, pode mostrar que você é perinha? Tem vergonha? Não tem problema? Pode mostrar. Lígia, assim, ó, desencanadora. Vamos mostrar. Olha pra cá, então, lindona. Olha pra cá, ela está hoje aqui no estúdio. Hoje ela veio... Porque ali normalmente está nas nossas externas, está correndo com edição e hoje ela está aqui no estúdio. Não, mas aí abre um pouquinho a câmera. Vou mostrar um pouquinho. Olha lá que lindona, ó. E o cabelo loiro dela que tá fazendo sucesso. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Ó. Ela tem um corpinho pera. De pera. Primeira coisa, ela viu ali e falou, pera é você. Você Exato. é a pera. Por quê? Porque é um acúmulo de gordura mais feminino mesmo. Tá. Então, normalmente, as meninas são mais sinuosas, têm mais curvas mesmo, na região de coxa, bumbum e, infelizmente, aqui no abdômen inferior, que incomoda um pouco a gente, tá. né? E, geralmente, esse acúmulo é de gordura subcutânea. Então, é aquela que a gente faz a força, palpa a gordurinha e o músculo tá por baixo ainda. Então, ainda tem um colchãozinho em cima do músculo. Entendi. Né? Esse colchãozinho é a gordura subcutânea. É que dá celulite pra gente, Carol. Ah, é a da celulite? É a da celulite. É a gordura subcutânea. Tá. Que, por um lado, ela, eu falo sempre, ela esteticamente ela não ajuda, mas em termos de metabolismo, ela é menos danosa do que a gordura intraabdominal, porque ela produz menos substâncias inflamatórias. Tá. A célula de gordura da região intraabdominal, ela produz muito mais substâncias inflamatórias do que a célula de gordura da região subcutânea. Olha que interessante, apesar de menos perigosa, ela também causa um desconforto, que a gente está falando também de estética. Exato. E que no final as coisas também estão ligadas. Exato. Né? Então, assim, e na verdade todo mundo fala, mas então é uma gordura mais benéfica? É aquele paciente que não tem risco? Não é bem assim. Tá. A gente sabe que a gordura da região subcutânea, ela é mais associada ao consumo de carboidrato. E é o que a gente sempre volta para aquele padrão alimentar. Belisca carboidrato, belisca doce, ele acaba sendo acumulado nessa célula de gordura. Só que essa célula de gordura chega a um ponto que ela vai chegar num limite. E quando ela chega no limite, ela também vai desenvolver resistência insulínica, só que demora um pouco mais, porque é uma célula que já é feita para guardar a gordura. Entendi. É diferente da intraabdominal. Só que se a gente olhar, então, a perinha, né, até para a pessoa identificar se ela tem um corpo pera. Se ela sabe disso, é um alerta. Sim, é um alerta. É hora de mudar o corpo pera. De repente, pode ser que ela continue com essa região um pouquinho maior, porém menor do que está. Perfeito. É isso que a gente precisa se focar. Muitas vezes, o formato do corpo, ele é geneticamente definido. Eu andei, para essa pauta, eu andei me atualizando e tem muitas proteínas agora que são estudadas, que as pessoas com corpo pera têm, as com maçã não têm, que são proteínas que determinam para onde que a gordura vai. Porque isso era uma questão que a gente ficava muito na dúvida. O que faz uma pessoa acumular gordura no bumbum e no quadril e outras fazem acumular na região do abdômen? Então, conta daqui a pouquinho. Eu conto. Vida, isso é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Por que então você engorda ali, outro engorda ali, aí emagrece. Aí emagrece mais aqui, não ali. Por que será? Por que será? A doutora Andressa vai contar e vamos colocar a perguntinha na tela do público também. Olha lá. Andréa, um beijo pra você. Ai, que foto linda. A Andréa. Como é que é esse lance, então? Quem tem esteatose hepática? A gente já falou de esteatose hepática, faz muito tempo que a gente não fala, mas a gente já falou numa pauta. Qual é o formato do corpo, então, doutora Andressa? Então, vamos fazer um link. Uma ligação. Isso. Então, a esteatose hepática, ela vem da gordura, é o fígado com gordura, e o fígado com gordura tá dentro do abdômen. Isso. E aí, geralmente, o que acontece? Esse fígado que tá com gordura dentro dele, ele também reflete a gordura que tá dentro do abdômen. E qual é a fruta que tem gordura dentro do abdômen? É a maçã. É a maçã. Então, geralmente, a gente tem um link. A gente tem gordura dentro do abdômen intraabdominal, esteatose hepática e resistência insulínica, pré-diabetes. Perfeito. Então, tudo isso está em cadeia. E mais uma coisa, aumento de triglicérides. Também. Tudo. Sempre o raciocínio é feito em cadeia. Acumula gordura na região abdominal, essa gordura produz substâncias inflamatórias, o fígado acumula gordura, desenvolve resistência insulínica, aumenta o nível de triglicérides e risco de desenvolver diabetes tipo 2. E aí, bola de neve. Bola de neve. Retomando a pera, vamos colocar então perinha na tela, que agora você vai contar por que algumas pessoas engordam na barriguinha, outras no quadril, outras no braço, outras na bochecha, né? Cada um tem aí essa maneira, a região que quando engorda fala, poxa vida, olha o tamanho da bochecha que eu fiquei. Eu engordo 1 quilo, a bochecha é um negócio que pula. É a primeira coisa que aparece a bochecha. Doutora Andressa, por quê?
Porque algumas... Bom, vamos lá, a gente tem uma tendência genética. Tem famílias, isso quem tá em casa sabe, né? Que assim, minha mãe tem um bumbum grande, a coxa grande, olha, o meu bumbum é grande, minha coxa é grande. Entendi. Meu pai tem um abdômen mais proeminente, eu também tenho. Então, muitas vezes isso também é determinado geneticamente. Sexo é uma coisa que também define. Mulheres tendem mais a acumular em gordura subcutânea, homens têm mais chance de acumular na região intraabdominal. Mas essa era uma explicação, até então, a que era mais aceita. E hoje a gente tem pesquisas falando que existem proteínas que são produzidas pelo organismo que vão determinar que aquela quantidade de gordura seja acumulada em certa região. Então, que as pessoas que têm pera, elas têm um nível de uma proteína maior no sangue e essa proteína vai determinar que a gordura seja direcionada para a célula da gordura subcutânea. Porque as células são diferentes. Uma célula da pera, a célula de gordura da pera é diferente da célula de gordura da maçã. Sério? Sério. A visceral é diferente da subcutânea. Elas são as mesmas, é o mesmo adipócito, mas a característica básica dele é diferente. Entendi. Então pode ser que uma pessoa, até pela composição genética e tal, tenha nascido com mais avidez de célula. Ou mais célula mesmo. Ou mais dessa proteína que você falou, que aumenta a chance de desenvolver mais ou no abdômen ou nessa região subcutânea. E outra coisa, a gente sabe que a célula de gordura ela tem que ter um receptor. Então, por exemplo, ela tá lá, a célula de gordura, ela tem que ter um receptor para pegar a gordurinha e botar dentro dela. Se ela tiver mais receptor na região abdominal, ela vai ter mais chance de ser uma maçã. Se ela tiver mais receptor na região subcutânea, ela vai ter mais chance de ser uma pera. E se ela tiver receptor no corpo inteiro e pouco receptor, qual é o formato do corpo da pessoa? Bananinha! Banana, muito bem. Então a bananinha é aquela história, a pessoa engorda no corpo todo e aí não fica tão evidente que engordou. Exato. Olha que interessante. Tem alguma bananinha aqui, doutora Andressa? Tem. Tem? Quem é a bananinha? Do meu lado aqui. Eu sou a bananinha. Fuso tá me zoando aqui, você também é banana. Você também, nega. Deixa eu ver se tem mais uma bananinha. Homens não podem ser bananinha? Homens podem. Vamos ver bananinha. Talvez traquinas, um pouco bananinha. O Frank, não. O Frank, você tá ali, Frank. Não, o Frank é mais maçã. É mais maçãzinha, né? Deu uma proeminência, assim. Agora, vamos então ver as características do corpo bananinha. E aí? Então, assim, quem tem o corpo banana é a pessoa que tem uma tendência de distribuir igual a gordura. Que quando engorda igual o braço, um pouco o abdômen, um pouco o bumbum, um pouco a coxa. Engorda também a panturrilha. Então, a gente engorda também a panturrilha mesmo. A bochecha, vai tudo. A bochecha, vai todo. Não tem uma preferência. E é uma pessoa que, geralmente, ela tem mais um hábito mais longilíneo. A gente sabe, por exemplo, que os maçãs, eles são mais brevilíneos, né? E que a banana ela é mais longilínea mesmo. Então, essa é a ideia da distribuição de gordura. Então, nesse caso, o que significaria esse risco à alimentação? Aí é que é o seguinte, porque a pessoa tem uma tendência de não guardar gordura localizada especificamente, ela tende a achar que ela pode comer o que ela quer. Isso tem vários estudos mesmo falando. Entendi. Ela fala assim, eu sou falsa magra, eu como pra caramba. E não engordo. Só que o que acontece? Ela também engorda intraabdominal, ela também engorda subcutânea e muitas vezes quem é maçã tem mais gordura proporcionalmente intraabdominal do que uma pera que tem subcutânea. Entendi. E qual que é o mais danoso? A intraabdominal. Então muitas vezes quem é banana tem um pouco mais comparado com uma pera e tem um padrão inflamatório um pouco maior também. Olha que interessante, é que lance exatamente isso. Então, tá tudo bem, não tô engordando mesmo, como pra caramba. E aí quando de repente faz exames e pega o resultado, se assusta. Se assusta, por quê? Porque, mas eu sou magro, mas eu tenho fígado, eu tenho gordura no fígado, eu tenho esteatose hepática, eu tenho resistência insulínica. Tem, porque como acumula difusamente no organismo, também acumula intraabdominal. Olha que interessante, e a gente não se dá conta. Então, esse lance de estou magra, posso comer o que eu quiser? De jeito nenhum. Tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que é importante fazer a avaliação. Perfeito. E como é que a gente faz a avaliação? Como é que a gente faz a avaliação, doutora Andressa? Com a fita métrica. Vamos lá para a fita métrica. Quem vai passar na fita métrica? Ivair já foi várias vezes. Juju me mata se eu chamar ela. Você vem, Enéas? O Enéas levanta a mão e fala, eu vou. Vamos então testar no Enéas. Doutora. Testo. Bem-vindo, querido. Tem mic aí? Tá chegando rapidinho. Dá tempo de pegar o mic?
O Zé também? Pode vir, Zé. Vamos medir do Zé também, bem-vindo. Vamos lá. Eu vou pegar a Mickey para conversar com vocês, bem-vindos. Vamos lá, quer começar pela Enéas ou pelo Zé, tanto faz? Tanto faz, tanto vamos faz. Lá, Zé. Vamos lá. Então, Querido, vamos lá. Vem cá, quero ver se você tá se pertinho. cuidando, seu Zé. Então, assim, como é que a gente faz a medida? A gente vai fazer a medida da região do abdômen, para quem tá em casa, acho mais fácil explicar, que é na altura do umbigo, certo. Tá? Eu não vou levantar aqui, mas é pra gente, né? Porque aí também já vai ficar... Né? Sente onde é o umbiguinho, coloca. Sente onde é o umbiguinho e a gente vai colocar a fita métrica, tá? Aí a gente colocou a fita métrica, tá? E aí deu 92. Lembrando que a gente já tinha comentado uma vez numa pauta, a medida é 94. Tá? Como assim? Então, a medida máxima da cintura sim, é 94 para então, homem. Ele tá abaixo. Tá um pouco abaixo, sim. Então tá legal. Ok. Tá, em tese tá legal. Tá. Só que hoje a gente tem utilizado a medida cintura-quadril também, Carol. Que é essa relação que a gente vai fazer agora. Da pera, tá bom. Da pera, pra saber se ele é pera ou se ele é maçã. Tá bom. E aí o que acontece? Aí a gente vai procurar esse ossinho aqui do quadril, tá? É a parte mais larga. Pra quem tá em casa, pra ficar mais fácil, você olha na frente do espelho e procura a parte mais larga dessa região do quadril. Tá legal. Tá? E aí você vai procurar essa região aqui do quadril e você vai medir. Então, em cima deu 92. E na aqui, cintura? Na cintura deu... Eu vou abaixar só um pouquinho aqui, tá? Eu vou sumir só um pouquinho, tá? Deu 92, deu 101, tá ok? Então, deu 101 aí. A medida aqui. Okay. E aí, o que a gente vai fazer? Será que ele é pera? Será que ele é maçã? Como é que a gente faz? Aí, a gente vai dividir o valor da cintura... Adorei. Ela já tira o celular. Aqui. Vamos fazer, então, o valor da cintura pelo valor do quadril. Então, vamos lá, deu todo 92. Mundo fazer isso em casa. Vem pra cá, Inês, foge não. Dividido por 101 que tinha dado, né? Então, 92 dividido por 101. Deu 0,91. E aí, como é que a gente interpreta isso? Quando a gente tem uma cintura que é maior do que 0,9 de quadril, ele tende mais a ser maçã para homem. Se eu tivesse dividido a cintura pelo quadril e tivesse dado menos que 0,9, ele tenderia a ter mais pera. E para a mulher é 0,8. Para a mulher é 0,8. Tem um slide disso, se a gente puder colocar aqui atrás. Parabéns. Você se cuida, Zé? Com toda certeza. Você presta atenção nas dicas do Você Bonita? Com toda certeza. A gente é o telespectador que assiste mais perto, né? Ai, que bonitinho. O Zé é tão querido. Não, sim, claro. Trabalha sempre. É uma honra. Ele traz mensagens pra gente todos os dias. É uma honra. Olha, obrigada, viu? É uma Parabéns. honra. Você tá de nota 10, né? Nota 10. Nota 10, é. Enéas, vem pra cá, dá tempo, querido. E aí o que a gente tem que só prestar atenção, por exemplo, dele. A cintura abdominal dele tá normal, mas quando a gente faz a relação cintura-quadril, ela tá aumentada. Significa que ele tende a guardar mais na região da maçã. Então ele tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Tá. Vamos fazer aqui? Vamos lá. Então vamos lá. E depois a gente vai para nossas últimas dicas. Exato. Faça em casa o teste, gente. Gostei disso, divide e tal, pá. Ó, aqui então vamos lá. A gente tá com 105, apertando aqui. Deu uma passadinha, tá? Deu uma passadinha. Deu uma passadinha, né? E vamos ver aqui. Vamos ver quadril. Aí a gente acha a região mais larga aqui. Tudo bem que aqui tem um cintinho, gente, mas é só pra gente dar uma medida, só pra ter uma ideia, tá? Tá. 105, né? Que foi a primeira. Aí. E, ó, 104 também. Ixi, dividindo um pelo outro, dividindo pelo outro vai dar mais. 1. 104 por 104 vai dar 1. E aí? É acima de 0,9. Então, é um formato de corpo mais de maçã. E aí, guarda a gordura na região abdominal. Quer ver o que eu falei? Só uma coisa. Faz força, 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 força. O músculo dele, gente, tá logo aqui embaixo do meu dedo. Ele tem pouquinha gordura na região subcutânea. A gordura tá lá dentro. A gordura tá lá dentro, tá dentro do abdômen. Sabe o que significa isso, querido? Você sabe ou não? Eu sei. O que você vai ter que fazer? Eu faço exercício. E dietinha? Dieta, de vez em quando. Nós vamos fazer um pouco mais. A partir de hoje, um pouco mais. O que ele vai ter que fazer? Mais. Aí é o que a gente vai Então vamos para as dicas. Aqui. Fica aqui para você prestar atenção, Enéas. Olha lá. Como, então, eliminar esse risco? Olha lá.
Então, como é que a gente se preocupa para não guardar tanta gordura na região abdominal? Infelizmente, contra a genética e contra as proteínas, a gente não pode lutar, mas a gente pode dar uma ajuda. Trocando os carboidratos simples pelos complexos. O que é isso? Arroz branco, pão branco, macarrão branco por arroz integral, pão integral, macarrão integral. Viu? Então, tentar fazer toda essa troca. A atividade física é o que eu sempre falo. Não necessariamente abdominal faz reduzir a gordura na região abdominal. É verdade, doutora. Mas uma atividade física balanceada faz com que essa gordura que está acumulada na região abdominal queime e seja utilizada como fonte de energia. Perfeito. Né? E tem mais 2 dicas. Regular o sono. Quanto menos a gente dorme, mais hormônios e estressores são liberados na nossa corrente sanguínea, mais chance a gente tem de acumular gordura na região abdominal. Então a gente precisa regularizar esse sono, que tem que ser nem de mais e nem de menos. Entendi. Porque é isso que vai fazer toda a diferença, que também essa parte hormonal também influencia no quadro completo. Exato. Se compromete? 2016? Vou cobrar, hein? Não, vai Grande amanhã. Enéa. Hoje. Começa hoje. Não espera virar o ano, não. Não, é verdade, hoje. comece hoje. Todo mundo aí em casa fazendo teste. E eu só posso agradecer mais uma vez doutora Andressa Heimscher, que é endocrinologista. Ela tem um trabalho lindo que se chama Endocrinologia em Dia. Tanto no Facebook quanto no Insta, @endocrinologia em dia. Você começa a seguir, tem muitas informações bacanas, você lê os textos lá pelo Facebook e, claro, pode entrar em contato com ela e a gente agradece sempre. Obrigada. Arrasou. Obrigada, doutora, sempre muito prazer tê-la aqui. E para quem ficou curioso, eu vou medir, amanhã eu conto pra você se que deu, se depois, porque assim, só pra fechar, uma pessoa que é banana, quando ela faz a medição, então ela descobre se é mais maçã ou pera. Exato. Você descobre mais se você tende a ser mais maçã ou pera. Por que isso, Carol? Porque mesmo quem é banana, se você tem uma relação de 0,91, 92, você tende a acumular mais gordura na região intraabdominal. Entendi. E é isso que a gente tem que ficar atento. Saúde, gente. Saúde. Obrigada. Ai, adoro você. Obrigada. Até amanhã. Gente. Fica com mulheres. Obrigada. Esther Rocha.